Hoje a gente fala da osteoporose, uma doença que se caracteriza pela perda progressiva de massa óssea e torna os ossos mais enfraquecidos, aumentando o risco de fraturas. Eu converso com o fisioterapeuta Roberto Carlos Rezende sobre esse tema. Doutor Roberto, bem-vindo mais uma vez ao BG. Bom dia. Muito obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder estar aqui falando um pouco sobre saúde do idoso junto aí à nossa população. E a partir do momento que a gente entra nesse tema, o pessoal já entendeu o que acontece com a osteoporose, a fratura, ela ocorre, que normalmente é a situação mais recorrente desse enfraquecimento dos ossos, principalmente nos idosos. Como é que entra o tratamento de fisioterapia e a importância que ele tem nessa recuperação? Sim, é importante frisar, que os idosos, principalmente as mulheres na faixa etária entre 45 e 55 anos de idade, devem fazer o controle de reposição hormonal. Os idosos em geral estarem atentos à dosagem de vitamina C, vitamina D, cálcio, e a prática de atividade física como prevenção. Já falando no tratamento fisioterapêutico, a partir do momento em que a gente já tem o diagnóstico de uma fratura causada, pela osteoporose, a gente tem aí fases. O tratamento ele pode ser realizado de forma hospitalar, onde o fisioterapeuta ele vai ao leito, realiza exercícios, a prática da cinesioterapia, a aplicação de recursos da eletro, termo, fototerapia, pensando em acelerar o processo de consolidação dessa fratura e também particularmente aí na analgesia, no alívio das dores, tá? Em alguns casos, há necessidade também do uso de órteses para que a gente possa controlar o posicionamento daquela região que foi fraturada. E por um outro lado também, na parte do tratamento fisioterapêutico, nós podemos falar do tratamento ambulatorial. Nesse caso, o paciente ele já está numa clínica de fisioterapia e aí o foco vai ser ganhar tônus, força, atrofismo muscular, acelerar esse processo de consolidação, sempre com muito cuidado, um controle das cargas, para que a gente possa ter um bom efeito de pistonamento naquele osso que foi fraturado e que a gente possa ter uma boa consolidação com cuidado, Por isso aí a importância do fisioterapeuta estar sempre ao lado, nessa prática de exercício que é chamada de cinesioterapia. Porque é uma evolução gradativa, doutor? Principalmente porque há uma fratura, então tem um tempo de recuperação, especialmente quando a gente fala nos idosos também, já é diferente. Exatamente, tá? Vale ressaltar que as fraturas osteoporóticas mais comuns podem ocorrer desde a região da coluna vertebral, as fraturas torácicas por compressão. Essas podem vir a trazer deformidades posturais, a hipercifose torácica, por exemplo, aquela postura do idoso mais corcunda, popularmente falando, a escoliose e até aquele idoso que está com baixa da estatura, que está ficando com uma estatura reduzida, isso aí chama a atenção. E nem sempre essa fratura ela causa dor, em alguns casos essa fratura ela pode ser assintomática. Então vale também ressaltar a necessidade de uma investigação, de um bom exame físico, do controle dos exames complementares, raio-x, tomografia computadorizada, em alguns casos até a ressonância nuclear magnética, a cintilografia, para que a gente possa aí ter um diagnóstico preciso dessa fratura, para então, em seguida, a gente poder pensar no melhor tratamento possível. A fisioterapia entra também como um importante meio de prevenção nesses casos? Ajuda? Sim, sim. Os exercícios com controle de carga, os exercícios pensando na força muscular, na qualidade de funcionalidade, eles por si só já vão atuar na prevenção. Também é importante frisar que existe a fisioterapia aquática, que seriam exercícios na piscina, onde o fisioterapeuta ele pode graduar, dependendo do nível de profundidade da água, o nível de carga e peso que ele quer permitir que chegue naquela região que foi afetada. Então, por exemplo, numa piscina com profundidade na região da altura da cicatriz umbilical, do umbigo, a gente consegue eliminar 50% do peso, 50% a 55% do peso do paciente. E com a água na altura do peitoral, a gente consegue eliminar, em média, 85% do peso do paciente. Isso quer dizer que o próprio fisioterapeuta ele pode graduar
o nível de carga e de peso que ele vai estar direcionando para aquela área que foi fraturada. As fraturas de fêmur também são fraturas bastante comuns e podem trazer suas gravidades, não só pela alteração de funcionalidade, mas também pelos riscos de internação, riscos de complicações e até óbito. E vale ressaltar que no caso da osteoporose, a gente está falando aí de uma doença osteometabólico sistêmica e que também a gente pode ter fraturas em outras regiões, como no caso do braço, a região do punho, quando a gente vai fazer um apoio, prevenir uma queda, por exemplo, criar uma proteção, a gente também pode ter fratura no membro superior. É muito interessante entender que são várias formas de se tratar e que a fisioterapia ajuda demais nessa recuperação do próprio paciente. Doutor Roberto, muito obrigado pela sua participação e os esclarecimentos também mais uma vez aqui com a gente. Um bom dia. Eu que agradeço, muito obrigado aí pelo convite e é sempre um prazer poder estar aqui falando sobre saúde. Muito obrigado mais uma vez, doutor.